Bom dia a todos e a todas. Verificando a lista de presença, havendo um quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 29ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano 2023. Em pé, vamos fazer a oração do Pai Nosso para agradecer a Deus por mais uma semana de trabalhos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nesse momento, coloco em votação a ata da sessão ordinária ocorrida no dia 24 de agosto. Joana, segue sequência. Aprovado. Aprovada. Aprovado. Aprovado. Aprovada. Aprovado. Aprovada. Aprovada. Não havendo voto contrário, não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada a ata da sessão ordinária. Nesse momento, solicito a leitura das indicações. Indicações. Os vereadores que o presente subscrevem solicitam que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ao expediente do prefeito municipal, dando ciência das seguintes indicações conforme segue. Indicação número 174. Indica ao Executivo Municipal que, por meio de setor competente, providencia a manutenção das estradas principais e secundárias da comunidade do Córrego das Pedras, com colocação de saibro em pontos críticos. Quem assina a indicação é o vereador Adilson. Indicação número 175. Indica ao Executivo Municipal que, por meio de setor competente, providencia a manutenção de trecho de domínio municipal localizado na Campina, tendo como referência a Casa do Mel e o Restaurante do Gaúcho, sendo colocado saibro para diminuir a quantia de buracos existente no local, conforme foto ilustrativa. Se houve trecho de domínio da autopista Litoral Sul, que seja emitido pedido informando da necessidade da manutenção. Quem assina a indicação é o vereador Adilson. Indicação número 176. Indica ao Executivo Municipal que, por meio de setor competente, proceda com os seguintes serviços de troca de lâmpada queimada. No item 1, na Lagoa, na estrada Francisco Adir Le Prevot, em frente à única igreja existente na via, em frente também à residência do senhor Nego Le Prevot. Item 2, em frente à propriedade do senhor Tonico Buava. Item 3, em frente à propriedade do senhor Santinor Rocha, na estrada Costa da Serra. No item 4, ao lado do comércio Virtudes e Atitudes. No item 5, em frente à propriedade do senhor Moacir, na primeira via à direita após o início da estrada do Santo Antônio da Serra. Na Lagoinha, em frente à propriedade do senhor João Marinho, em frente à propriedade do senhor Laércio, na estrada Romalino Neves, ao lado da Arena Soccer, também na estrada Romalino Neves. A demanda na localidade da Demanda, em frente à propriedade do senhor Gilberto Knopke, na estrada principal da Demanda. Quem assina esta indicação é o vereador Everaldo. Indicação número 177. Indica ao Executivo Municipal que, por meio de setor competente, proceda com os seguintes serviços também de troca de lâmpada queimada. No Ribeirão do Meio, na estrada Gabriel Luiz dos Santos, próximo à chácara do Tio Vito. Em frente à residência localizada a 100 metros da capela, também no sentido Cascatinha. No item 3, a esquina entre as estradas Gabriel Luiz dos Santos e Jair Ferreira da Cruz. No item 4, em ponto que antecede cerca de 100 metros a chácara Toca da Coruja. No item 5, cerca de 600 metros da capela, na estrada Gabriel Luiz dos Santos. Quem indica é o vereador Everaldo. Indicação número 178, indica ao Poder Executivo o estudo de viabilidade para a instalação de câmeras de segurança no espaço Meu Campinho, situado no Bosque da Saúde, neste município. Além disso, providenciar a manutenção e ampliação da iluminação no local. Quem indica é o vereador Sidney. Indicação número 179, indica ao Executivo Municipal que, por meio de setor competente, providencia a limpeza de valeta às margens da estrada Costa da Serra, na Lagoa,
com início na propriedade do senhor Joaquim, passando pela propriedade do senhor José de Lima e findando no rio que corta essa via. Pedimos para que, se possível, seja realizada a colocação de manilhas, a fim de evitar que serviços de limpeza tenham que ser rotineiramente realizados, além de proporcionar melhores condições de circulação pelo local. Quem assina a indicação é o vereador Cícero. Indicação número 180, indica ao Executivo Municipal que, por meio de setor competente, providencie manutenção na rua João da Silva Pereira, centro, com serviço de máquina e colocação de saibro por toda a via. Se possível, também utilizar material fresado no trecho de maior acúmulo residencial. Quem indica é a vereadora Raquel. Indicação número 181, indica ao Executivo Municipal que, por meio de setor competente, providencie a manutenção das estradas principais e secundárias na comunidade do Barreiro, com colocação de saibro em diversos pontos críticos. Pede-se que, se possível, seja realizado serviço completo de manutenção para reduzir os transtornos que os moradores vêm passando em virtude da qualidade das estradas na comunidade. Por fim, indica-se serviços similares na comunidade da Vila Rural, na qual as vias necessitam da devida manutenção. Quem indica é o vereador Adilson. Indicação número 182, indica ao Executivo Municipal que entre em contato com o responsável do Núcleo CEIA, a fim de providenciar a disponibilização do valor da emenda impositiva referente ao ano de 2022, no valor de R$ 8.000, para as atividades recreativa e de passeio de confraternização do núcleo. Quem indica é o vereador Sidney. São essas, presidente. Então, nesse momento, solicito que sejam encaminhados ao Poder Executivo para as devidas providências. Hoje, na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 19/2023 do Poder Executivo, que altera a lei número 779, de 20 de outubro de 2021, que dispõe sobre a concessões de diárias aos servidores e agentes políticos e dos órgãos da administração pública, direta e indireta aos membros dos conselhos municipais e da outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem número 19 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho a Vossa Excelência para apreciação desta Câmara de Vereadores projeto de lei que tem por objetivo alterar a lei número 779 de 2021, que dispõe sobre a concessão de diário aos servidores e agentes políticos dos órgãos da administração pública direta e indireta e aos membros dos conselhos municipais e da outras providências. O projeto tem por objetivo apenas alterar a redação do caput e dos parágrafos 1º, 2º, 5º e do artigo 8º, incluindo ao mesmo o parágrafo 7º da citada lei e também alterar a redação do artigo 17, almejando com a presente norma a adequação e aprimoramento da legislação municipal. Cordialmente, José Altair Moreira, prefeito municipal. Então, determino o encaminhamento às comissões de Constituição, Justiça e Finanças e Orçamento. Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 30 de 2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a forma de amortização do déficit técnico autorial e para a obtenção do equilíbrio financeiro atuarial que o município de Juruá do Sul tem em face do RPPS municipal e da outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem número 30 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente e excelentíssimos vereadores. Com satisfação que saudamos vossas excelências, encaminhamos projeto de lei que dispõe sobre a forma de amortização do déficit atuarial para com o nosso regime próprio da Previdência. Até recentemente, o estabelecimento do valor dos aportes mensais se dava por meio de decreto do chefe do Poder Executivo, o que foi alterado no corrente ano, em que se passou a exigir a formalização por meio de lei. Em virtude disso, encaminhamos o presente projeto fixando os valores e o cronograma de pagamento dos aportes. Tendo em vista que a alteração dos valores está sujeita ao princípio da anterioridade tributária, 90º, segundo a qual a mudança só pode gerar efeitos a partir de 90 dias após a publicação da lei,
contamos com um curto prazo para o andamento e conclusão de alteração legislativa para poder implementá-la em janeiro de 2023. Assim, em razão do interesse público tutelado, espera-se o acolhimento e aprovação do presente projeto. Segue em anexo o cálculo do déficit atuarial. Cordialmente, José Altair Moreira, Prefeito Municipal. Então, determina o encaminhamento às comissões de Constituição, Justiça e Finanças e Orçamento. Ainda na ordem do dia, a apresentação do anteprojeto de lei número 15, 2023, de autoria do vereador Ricardo, que institui auxílio internet para pessoas de baixa renda. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem do anteprojeto de lei número 15, 2023. Com a evolução das tecnologias de comunicação e a transformação das relações sociais, a internet passou a ser um instrumento indispensável para a nossa comunicação, relações sociais, acesso a informações, além do acesso aos serviços públicos e privados. Também é um valioso recurso para quem estuda ou utiliza essa tecnologia para o trabalho, sendo hoje uma importante ferramenta para a evolução e formação educacional, impulsionamento da economia e incremento para o trabalho em geral. Um dos motivos pelos quais a internet adquiriu tamanha importância reside no fato de que ela possibilita o exercício de diversos direitos humanos fundamentais. A inspiração para esta proposição vem das leis federais, impondo o dever do Estado em garantir a toda a população o acesso a telecomunicações, conforme estabelece a Lei 9472, no seu artigo 2º, inciso 1, de julho de 97, a chamada Lei Geral de Telecomunicações. Também temos o Marco Civil da Internet, que dispõe a Lei número 12965 de 2014, no seu artigo 4º, inciso 1, e disciplina o uso da internet no Brasil, tendo por objetivo a ampliação ao seu acesso. No entanto, famílias de baixa renda têm dificuldade de acesso a esse direito. Assim, essa lei visa corrigir tal distorção, seguindo as citadas leis federais, e através dela será possível levar o acesso à internet a todas as famílias do município que atenderem os requisitos específicos, garantindo o exercício de seus direitos fundamentais. O presente anteprojeto de lei visa permitir a entrega do auxílio internet para a população de baixa renda, incluindo-a no mundo digital. Ressalte-se que é de competência comum entre o município, União e Estado proporcionar à população os meios de acesso à tecnologia e à inovação, conforme artigo 23, inciso 5º da Constituição Federal e artigo 9º, inciso 6 da Lei Orgânica de Tijucas do Sul, sendo esta proposição convergente com tais dispositivos legais. Tendo em vista que a proposição prevê atribuições ao Poder Executivo, especialmente à Secretaria de Assistência Social e Cidadania, então apresentamos na forma de anteprojeto de lei para que não haja vício de iniciativa. Em razão do interesse público inerente à matéria, esperamos que seja acolhida e encaminhada a esta Casa na forma do projeto de lei para deliberação. 31 de agosto de 2023, Ricardo Chicoves Oliveira, vereador. Bom, antes de encaminhar ao Poder Executivo, gostaria de até explicar o porquê do projeto. Com toda certeza, todos sabemos a importância da internet hoje para a comunicação, para a educação e principalmente aí hoje os nossos trabalhos, né? Eu acho que todo mundo precisa estar antenado, conectado, estar em evolução todo dia. Porém, a gente sabe as dificuldades de muita gente. Eu acho que quando a pessoa chega ao ponto de ter que escolher entre um aluguel, a própria comida, também a energia, a água, são principais, às vezes a internet pode ser deixada de lado. Então, para que o nosso município possa estar dispondo a essas pessoas que possam estar antenadas juntos, mas que não têm o dinheiro para fazer isso daí, a gente elabora esse projeto de lei para que o município possa estar conectando todo mundo, para que possam estar aí dispostas a estar aptas ao trabalho também, que muitos dos trabalhos hoje precisa de estar conectado, então a gente está dando mais essa oportunidade a essas pessoas. Então, que seja encaminhado como forma do projeto de lei essa casa, com toda certeza, conto com o apoio de todos os colegas. Então, nesse momento, determino o encaminhamento do Executivo Municipal para as devidas providências.
Ainda na ordem do dia, a segunda discussão, apresentação dos pareceres das comissões e votação do projeto de lei número 16, de 15 de agosto de 2023, que prioriza o atendimento do diabético nos laboratórios consultórios da rede pública e privada de saúde durante a realização de exames que necessitam de jejum total. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer número 91, da Comissão de Constituição e Justiça. O presente projeto de lei, de iniciativa do Poder Legislativo, tem por objetivo que os laboratórios, consultórios públicos e particulares, clínicas e pós-saúde fiquem obrigados a oferecer atendimento preferencial aos portadores de diabetes, com ênfase aos pacientes que realizarem exames que exijam um jejum total. Nos termos da mensagem que acompanha o projeto, esclarece que o atendimento prioritário aos diabéticos acontecerá da mesma forma como já acontece com outros grupos prioritários, como o idoso, a gestante ou os deficientes. O paciente deverá apresentar laudo médico comprovando que possui diabetes para poder ter direito ao tratamento prioritário. Ademais, vale mencionar a defesa da saúde prevista no artigo 196 da Constituição Federal, que coloca que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo supramencionado esclarece que é de competência do Estado, genericamente compreendido, garantir a saúde de todos. Portanto, não é apenas da União, mas também dos Estados-membros, do Distrito Federal e também dos municípios. No mesmo sentido, na Lei Orgânica Municipal, prevê no seu artigo 131A que a saúde é um direito de todos, dever do poder público, cabendo ao município, com a cooperação da União e do Estado, promover as condições indispensáveis à sua promoção, proteção e recuperação. É dever do município garantir atendimento à saúde na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a eliminação dos riscos de doença e outros agravos e ao estabelecimento de condições específicas que assegurem acesso universal às ações e serviços de saúde. Portanto, considerando que a demora no atendimento e o jejum prolongado ocasionarão malefícios ao corpo do diabético, que poderá ter mal-estar, taquicardia, tonturas, desmaio, sudorese e, em casos mais graves, vir a óbito, observa-se que a propositura está diretamente relacionada à proteção da saúde dos munícipes que portem essa condição. Logo, pondera-se a concretização do dever constitucional imposto ao poder público de proteção à saúde. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, esta comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei, número 16, da autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, Sidney José de Lima, presidente, Adilson Luiz de Oliveira, secretário, e João Guilherme Camargo, relator. Parecer número 92, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do vereador Sidney José de Lima, que visa priorizar o atendimento ao diabético nos laboratórios e consultórios da rede pública e privada de saúde durante a realização de exames que necessitem jejum total. Nos termos da mensagem que acompanha o presente projeto, o autor menciona que na realização de exames, em média, o jejum é de 12 horas, e ao não ingerir nenhum tipo de alimento, os níveis de insulina produzidos reduzem as moléculas de glicose e a taxa glicêmica fica baixa. Portanto, a demora no atendimento e o jejum prolongado ocasionarão malefícios ao corpo do diabético, que poderá ter mal-estar, taquicardia, tonturas, desmaios, sudorese e, em casos mais graves, até vir a óbito. O presente projeto visa estabelecer o atendimento prioritário a esses pacientes e isso se dará da mesma forma como já ocorre com outros grupos prioritários, como o idoso, a gestante ou os deficientes. Para isso, o paciente deverá apresentar o laudo médico comprovando que possui o diabetes para ter direito ao tratamento prioritário. Portanto, nota-se que o presente projeto busca estabelecer prioridade ao atendimento de pacientes diabéticos que precisam realizar exames de jejum total, visando medida protetiva à saúde e à vida dos portadores da doença, que, devido a tal condição,
existe a necessidade de realização de exames periodicamente para acompanhar o desenvolvimento da doença. Sendo assim, torna-se notório o interesse do poder público em proporcionar maior bem-estar aos munícipes que se encontram nessa condição. Conclusão. Considerando o exposto acima, a presente comissão exara parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 16, da autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Comissão de Administração e Serviços Públicos, Adilson Luiz de Oliveira, presidente, Josmar Luiz Camargo, secretário, Cícero Antônio da Silva, relator. Então, coloco em segunda discussão. Esse presente projeto, ele propõe que os laboratórios municipais, consultórios, eles dispõem da prioridade aos diabéticos tipo 1 nos exames que necessitam em jejum total. Já desde o ano de 2022, já vem trabalhando aí políticas públicas voltadas aí para os diabéticos tipo 1. Inclusive, agora, recentemente, já foi marcada a licitação para compra dos aparelhos ali de sensor para as crianças aí de 1 até 18 anos, e agora a gente está apresentando esse projeto aí para que essas pessoas tenham essa prioridade e não precisem, de repente, às vezes, ficar 14, 15 horas sem poder se alimentar até fazer o exame. Na sessão anterior, a vereadora Raquel bem mencionou, pois a mesma já acompanhou, tem uma filha que é portadora de diabetes tipo 1, a importância de o paciente chegar no laboratório e já ser atendido, não ter que ficar ali de repente 2, 3 horas. A gente está falando não só dos laboratórios, mas também tem alguns exames em consultórios que também necessitam esse jejum total. Então, é nesse sentido que a gente vem avançando aí nas políticas públicas voltadas para a saúde aí do nosso município. Como já falei na sessão anterior a respeito do projeto, mais uma vez, parabéns ao colega vereador Sidney pela proposição. Então, o diabetes tipo 1, também chamado diabetes mellitus, é aquele diabetes que a pessoa é insulino dependente, ou seja, ela precisa aplicar a insulina. Ela precisa se picar ali todo dia, porque o organismo dela não produz a insulina suficiente para fazer a digestão dos alimentos. Então, ela precisa aplicar a insulina. No Colégio Camila, nós temos alunos que são insulino dependentes, né, que têm o diabetes tipo 1, e é sempre um cuidado assim, muito especial, porque a pessoa que tem o diabetes tipo 1, no mesmo instante que a glicose pode oscilar, cair abaixo de 60 a glicemia, que começa a dar todos esses sintomas que o vereador falou, que está escrito aqui no parecer, sudorese, tremor, mal-estar, a pessoa, se cair demais a glicose, ela pode vir a entrar em coma e ter uma complicação mais séria. Então, o diabético, insulino dependente, no mesmo instante que o diabetes dele pode estar ali a 40, 50, ele também tem os picos que ele sobe, né? E aí a insulina tem que ser adequada para poder ter essa medida adequada. E o projeto anterior, que virou lei do vereador, que prevê o uso daquele aparelhinho aqui na lateral do braço, que nós temos também uma aluna na escola que usa, para evitar que a criança o adolescente fique tendo que picar várias vezes o dedo para medir a glicose. Então, aquele aparelho que posteriormente vai estar disponível aí para as crianças e adolescentes aí até 18 anos, também tem, né, o foco aí no tratamento adequado aí para as crianças e adolescentes diabéticos. Então, é um projeto bastante importante, interessante, e que vai ajudar muito aí a juventude, porque ninguém quer ter o diabetes, mas já que tem o tratamento adequado. Então, mais uma vez, parabéns aí, vereador, pela propositura, que vai ser muito útil aí para a nossa juventude. Obrigado, vereadora. É importante ressaltar também que eu acredito que seja aprovado por unanimidade aqui no plenário. Também acredito que venha a sanção da lei. Após sancionado, basta o portador apresentar o laudo médico nos laboratórios para que tenha direito aí a essa prioridade no atendimento.
Então, nesse momento, coloco em votação o referido projeto. Já antes da sequência. Aprovado. 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 Então, determino o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Apresentação dos pareceres das comissões, segunda discussão e votação do projeto de lei número 24 de 2023 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná e da outras providências. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer número 89, 2023, da Comissão de Constituição e Justiça. Cuida-se de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que tem por finalidade solicitar autorização para contratar operação de crédito junto à Agência de Fomento do Paraná S.A. e da outras providências. Inicialmente, deve-se observar que a apresentação desta proposta, a fim de contratar o referido crédito para a melhoria da iluminação pública deste município, é de notório interesse público e está em consonância com o que dispõe o artigo 18, o artigo 30, inciso 1, ambos da Constituição Federal, o artigo 17 da Constituição Estadual e o artigo 8º, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, pois se encontra em conformidade com a autonomia, competência, autoadministração e autolegislação do município. Eis que trata de assunto de interesse local. Vale mencionar o que dispõe na Lei Orgânica Municipal quanto à contratação de operação de crédito pelo prefeito municipal. Vejamos, no artigo 65, compete ao prefeito dispor sobre a execução orçamentária e contrair empréstimos e realizar operações de crédito mediante autorização da Câmara Municipal. Então, nos termos do artigo 42, 43, parágrafo 1º, da Lei Federal 4.320, de 64, e de toda a legislação aplicável à espécie, à Constituição Federal, à Lei Orgânica, à Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto de lei apresentado é legal e constitucional, tendo em vista que a lei federal autoriza a contratação de operação de crédito como fonte de recursos financeiros para abertura de créditos suplementares. Destaca-se que pela Comissão de Constituição e Justiça houve envio do ofício número 124 e número 006 de 2023, solicitando informações sobre o referido projeto, e o setor contábil respondeu pelo ofício número 13 de 2023 e certificou que o município de Tijucas do Sul atende os requisitos no que prevê o artigo 5º e o artigo 7º da Resolução do Senado Federal, número 43, de dezembro de 2001, e a Resolução do Senado Federal, número 40, de 2021. Por fim, essa comissão acompanha o parecer jurídico exarado pelo procurador da Câmara Municipal de Tijucas do Sul. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, esta comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 24, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, Sidney José de Lima, presidente, Adilson Luiz de Oliveira, secretário, João Guilherme Camargo, relator. Parecer número 90, 2023, da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando o parecer técnico elaborado pelo contador do Poder Executivo, encaminhado através do ofício número 13, o qual certificou que o município atende os requisitos no que prevê o artigo 5º e o artigo 7º da Resolução do Senado Federal, número 43, e a Resolução do Senado Federal, número 40, ambas de 2021, ressaltou que o comprometimento anual com amortização e juros não excede a 11,5% da dívida consolidada atual do município e que a gestão terá que acompanhar a arrecadação das receitas e a execução de despesas nos próximos exercícios financeiros até a quitação da dívida, buscando cumprir o pagamento das parcelas do contrato, limitando empenho se necessário e aumentando a arrecadação própria do município. Portanto, constatou-se que o município tem condições de realizar a respectiva operação de crédito. Conclusão. Considerando o exposto acima, a Comissão de Finanças e Orçamento exara parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 24, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Comissão de Finanças e Orçamento, Everaldo Schlosser, presidente, Raquel Mercedes, secretária, Joana Antônio de Oliveira, relator. Coloco em segunda discussão.
Primeiramente, gostaria de esclarecer que semana passada a gente pediu para tirar de pauta, até para que a gente pudesse ter toda a documentação necessária. Essa semana, se reunindo com a comissão, com as comissões, chegando toda a documentação, os mesmos nos apresentaram que, em relação à legalidade, está tudo conforme ali o que a lei federal, estadual e municipal prevê, e em relação também à questão do impacto financeiro a curto e longo prazo, a Comissão de Finanças e Orçamento desta casa opina também pela legalidade e que está dentro aí do que o município pode arcar. Como Comissão de Finanças, a gente também esteve ali analisando, né, a documentação solicitada à Prefeitura, né, visto que é uma contratação de crédito, né, existe uma causa necessária, né, que é a melhoria na iluminação pública, porém a gente se preocupa com a questão ali, a saúde financeira do nosso município. Então, foi feita essa solicitação e, de acordo com a resposta que o próprio contador da Prefeitura encaminhou para a gente então emitiu o parecer favorável à constatação desse crédito. Claro, o município vai fazer os acompanhamentos, apontamentos de acordo com a orientação do contador e, na sequência ali, então poder fazer essa melhoria na iluminação pública aqui no nosso município. A ideia também com essa troca da iluminação pública do município é também fazer uma economia, né? Pela mudança da iluminação com LED, para diminuir também os gastos que o poder público tem hoje com a iluminação da forma que ela está. Além de que também acredito que vai ficar mais bonita a nossa cidade, com uma iluminação mais padronizada, mais moderna, né, e que vai também possibilitar essa redução aí no que é pago hoje de energia elétrica pelo poder público. Nós também tivemos reunido, né, com o vereador Veraldo, a vereadora Raquel, também discutindo desse assunto, além desse empréstimo, né, para essas luminárias, né. Então foi verificado, está todo dentro do possível, capacidade de endividamento, né, e trazendo uma grande melhoria aí. Além desse empréstimo, né, vai conseguir também 1,5 milhão a fundo perdido, né, que isso pode ser aplicado, né, em estrada, em outros setores, né. Então a gente tivemos discutindo, então está tudo dentro dos trâmites, né, dentro da capacidade de endividamento e trazendo uma grande melhoria, né, em questão de mais economia para o município, né, com a LED, né. Então, com certeza, isso aí vai ser muito bom para o município e para todos nós. Esse projeto do empréstimo, na verdade, é legal, é constitucional, não tem irregularidade nenhuma, porém, já foi feito vários empréstimos, e o qual os primeiros empréstimos eu votei até a favor, que foi o primeiro empréstimo de 2.800.000 que está sendo concluído o asfalto da Vila Cuba e Vila Bosque da Saúde. Também mais um empréstimo de 3 milhões de reais, o qual está sendo a marcação do asfalto que vai ser feito aqui no centro, na rua, mais propriamente a rua da em frente do cemitério, que vão tirar aquele calçamento e colocar o asfalto, que foi também um empréstimo de 3 milhões de reais. Esses dois empréstimos eu fui a favor, porque era no começo da gestão, e a gestão precisava de recurso para dar andamento nas obras. Aí o terceiro empréstimo já foi de 10 milhões de reais, que foi aprovado ano passado, que eu já votei contra esses 10 milhões, porque, como eu sempre falo, e já falei várias vezes aqui, quando tem bastante dinheiro, qualquer um é bom prefeito. A gente tem que mostrar que é bom administrar o recurso que tem. Porque a gente viu, acompanhou a dificuldade que o ex-prefeito teve em pagar dívidas da prefeitura. Ele ficou 4 anos pagando dívidas da prefeitura. E hoje se encaminhou para a mesma situação, o endividamento da prefeitura. Hoje, com esse empréstimo que vai ser aprovado, menos o meu voto, porque eu vou votar contra,
esse empréstimo de 3 milhões e meio, nós vamos passar a dever 20 milhões de reais. E isso para a próxima gestão pagar. Isso sem contar o juro. Então, eu acredito que a gente tem que reconsiderar, porque é mesmo que cuidar de uma casa. Se a gente não cuidar das dívidas, a gente só se complica, vira uma bola de neve e ninguém mais consegue pagar nada. Então, a gente precisamos tomar cuidado do endividamento da prefeitura, porque senão passa a dívida para o outro prefeito passa 4 anos pagando dívida, aí passa, não, é só o fulano de tal lá que consegue fazer as coisas. Mas, claro, pegando dinheiro emprestado de tudo canto, deixando a dívida para os outros pagar, daí até eu sou um bom prefeito. Aí até eu consigo administrar com bastante dinheiro como tem e para o outro pagar, daí fica bem mais fácil. Por isso, mas o projeto é legal. O projeto é legal, não tem ilegalidade nenhuma, só que eu sou totalmente contra esses empréstimos que está sendo feito aí. Eu gostaria de entrar um pouquinho na questão do mérito. Primeiramente, ali a gente fez uma explanação em relação à legalidade e constitucionalidade, mas eu vou adentrar um pouquinho no mérito. Sempre quando tem qualquer tipo de projeto de lei, eu gosto de ter um conhecimento como um todo do projeto para ver o que se trata. Realmente, o que o vereador Adilson falou tem sentido, é o endividamento. Porém, eu vejo como um investimento. Tem situações que são dívida, tem situações que são investimento. Vejamos. O município vai começar a pagar, tem 1 ano de carência, vai começar a pagar no mês 10 de 2024. O valor da parcela vai ficar 41 mil. E de juro inicia com 21 mil. Então é um total de 62 mil reais. Isso que ele vai iniciar pagando. Lá no término, no total dos 96 meses, ele vai terminar pagando 41 mil reais. O juro vai ser de 200 reais no final. Ele vai amortizando. Hoje, nós pagamos de iluminação pública para a Copel em torno de 40 a 45 mil reais. Só com a troca para o LED, a gente vai passar a pagar 15 mil. Então, a gente terá uma economia de 30 mil, certo? E ainda nós temos a manutenção que a gente paga de 35 mil. E a gente não vai pagar mais também, porque a LED tem garantia de 5 anos. Então, se nós considerar só essas duas situações, 30 mil que vai diminuir da conta para a Copel, mais 35 mil da manutenção, nós já estamos falando em 65 mil. Se a nossa parcela vai ser 62 mil de início e ele vai amortizando, então o que nós vamos economizar enquanto município vai se pagar. Então a dívida se paga. Ainda tem mais a situação do 1,5 milhão de fundo perdido, que é para fazer a usina, o qual vai trazer energia elétrica para todos os prédios públicos, que hoje também nós temos um gasto de 30 mil reais. Então, quando isso implantado, a gente vai ter uma economia de em torno de quase 100 mil reais. Então, ele vai sobrar. Em menos de 5 anos ele se paga. Isso tudo o que está no papel e o que está sendo pago. Então, se acreditando que está no papel, que seja feito a usina, que seja trocado para o LED dentro de 1 ano, que é a carência, dentro de 1 ano, se isso acontecer, a gente não vai ter mais uma dívida, e sim é um investimento, porque se a gente não fizer e não pegar isso daí, a dívida vai continuar. O que tem que ser visto é de que maneira vai ser empregado o 3,5 milhões que foi do Finisa anterior. E isso sempre foi, concordo, de ser discutido. Porém, a taxa de juro que tem do Fomento Paraná é 0,63 ao mês. Ela é bem menor do que a taxa de juro do Finisa, né? Que era 13,25, se não me engano, né, presidente? 1,42. 1,42. Então, ele é a metade da taxa de juro. Então, analisando por esse lado, aí olhando números, se feito da maneira correta, ele vai nos trazer uma economia. O que resta para nós é acompanhar isso aí para que dentro de 1 ano seja feito toda a troca para LED, né, e também seja dado início na questão da usina.
E também que não tenha mais contratação de empresa para manutenção de iluminação pública. Porque se continuar, mesmo com o LED, tendo a empresa e não fazer o informe para a Copel, vai continuar igual. Então, de números, é mais ou menos isso. Eu até vou falar o que o município vai pagar de juro no término. De juro vai dar 1,1 milhão nos 8 anos. Então, do valor de 3,5 milhões vai ficar em 4,6 milhões. Então, esse é o total dos 96 meses e ele vai amortizando. Ainda assim, é 3,5 milhões que para abrir a licitação. Podendo, não, tenho certeza que vai baixar um pouco desse valor, porque a hora que abrir os envelopes, quanto mais empresa vir, a tendência é que diminua um pouco. Então, podendo ser 3,5 milhões o teto, mas de repente ser ali 3 milhões, ou até menos um pouco. Bom, pegando aí o gancho, então, como já falamos, essa taxa de juros de 0,63 para 1,42, só que a gente basta ressaltar que esses 3,5 milhões que estão sendo emprestados, não vai ser todo esse valor emprestado, porque vai ser feita a licitação, ver qual que vai ser o valor dos LEDs que vai ser aplicado, mas aquela questão, quando a gente vai no mercado comprar pão, comprar R$2 de pão, a gente não leva só os R$2, a gente leva 5 para que caso não falte, né? A gente coloca um pouquinho a mais para que a gente possa chegar na hora, logicamente o dinheiro dá certo. E agora uma outra questão, eu acho que principalmente, digo de mim, não sei os colegas vereadores, eu pensando em construir uma casa, reformar uma casa, comprar um carro, eu não tenho dinheiro para dar à vista, assim. A gente sempre vai ter que buscar um empréstimo, alguma coisa, né? Então, eu acho que para a gente fazer as coisas acontecerem, para a gente fazer aí um trabalho, para a gente se evoluir, a gente não ficar parado no tempo, a gente tem que pensar em investir no nosso município. Às vezes é muito fácil fazer uma gestão sem estar aí, não vou fazer dívida, mas infelizmente não vai acontecer, do que a gente correr atrás, a gente vê, conforme o Sidney falou muito bem, é um recurso que vai se pagar, aí em 4 anos e 2 meses, mais ou menos, é um recurso aí que ele vai se pagar por conta... eu via o projeto ali, a gente hoje vai pagar mais ou menos R$17 mil de LED, a gente hoje está arrecadando em média R$62 mil, que tem alguns meses que dá mais, alguns meses que dá menos, mas geralmente é os R$62 mil que a gente está recebendo da COSIP, mas é investir. Eu penso que não podemos parar no tempo, a gente tem que sempre evoluir. Logicamente, a gente sabe que, digamos, o empréstimo assusta, mas para fazer, muitas vezes precisa. É melhor fazer o empréstimo do que não fazer nada. Só uma correção aqui da fala do Joane, esse 1,5 milhão, ele vai vir a fundo perdido, porém, é para uma usina de energia solar que vai ser instalado para reduzir também os custos da energia do poder público. Então, nesse momento, eu coloco... Então, como o vereador Adilson falou, né, a respeito também a posição dele, mas eu vejo assim, já houve contratação, empréstimos há tempos atrás, em outras gestões. Um exemplo, o Bosque da Saúde, a própria Vila Cubas, sobre a pavimentação. Então, eu vejo assim, como os colegas explicaram, só que a gente tem que olhar, eu já olho para o outro lado. Por exemplo, quantas pessoas estão sendo beneficiadas com o asfalto em frente às suas casas? Que está acontecendo, né? Esses 3 milhões, e agora tem mais um tanto aí para a gente, até nós vereadores, vamos colocar, sim, onde, né, vai ser junto com o executivo, para a gente ver onde que cada vereador vai colocar, né, o seu asfalto, vamos dizer assim. Então, eu vejo assim, você entra ali no Bosque da Saúde, vai até o final, claro que nem todas as ruas estão asfaltadas, a própria Vila Cubas hoje, a Romalino Neves da Lagoa.
Então, se nós olharmos, olha quantas famílias, né, que aquela poeira, né, nossa, não incomoda, hoje tem um asfalto, então acho que nós temos que pensar, eu penso diferente, que as pessoas estão lá, né, problema de saúde, né, com problema pulmonar, coisa, e poeira, então os investimentos vêm acontecendo, não só para as famílias, eu vejo por nós mesmos, né, você passa ali tudo asfaltado, é um outro nível, né, e tomara Deus que continue nessa pavimentação e que venha a somar, né? E eu penso nisso, né? Então, há sim uma contrapartida, tem que, né, tem um custo, isso é normal, porque hoje eu vejo assim, de arrecadação no nosso município, infelizmente, gera pouco ICM, impostos, então eu acho que é por aí mesmo, eu acho, né? Estão sendo sanados, estão, não, eu acho que nenhuma dívida, eu acho que ficou assim, vamos dizer, junto ao Tribunal de Contas, né, de outros prefeitos, e eu acredito que era isso. Então, nesse momento, coloco em votação o referido projeto, já nessa sequência. Aprovado. 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 Reprovado. Aprovado. 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 Então, determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Nesse momento, a apresentação dos pareceres das comissões, segunda discussão e votação do projeto de lei número 26/2023, do Poder Executivo, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 825, de 23 de maio de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer número 87, 2023, da Comissão da Constituição e Justiça. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 26, o qual propõe a alteração do dispositivo da Lei Municipal 825, de maio de 2022, lei essa que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Inicialmente, nos termos do artigo 18, do artigo 30, inciso 1, ambos da Constituição Federal, do artigo 17 da Constituição Estadual e do artigo 8º, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, a presente proposição encontra-se em conformidade com a autonomia, competência, autoadministração e autolegislação do município, eis que trata de assunto de interesse local. Ademais, vale mencionar o artigo 30, no inciso 3 da Constituição Federal, o qual disciplina que, em caso de obtenção de financiamento junto a outras instâncias de governo, fica autorizado o município a aplicar de maneira discricionária sobre suas rendas. Importa observar ainda que o artigo 167, inciso 3 da Constituição Federal, permite a realização de empréstimos ou operações de créditos, desde que essas operações não excedam o montante de despesas de capital do ente federativo, salvo as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Ainda no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, preceitua que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação da receita nos termos da lei. Por fim, essa comissão acompanha o parecer jurídico exarado pelo procurador da Câmara Municipal de Tijucas do Sul. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, esta comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei, número 26, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, Sidney José de Lima, presidente, Adilson Luiz de Oliveira, secretário, João Guilherme Camargo, relator. Parecer número 8 de 2023, da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando que anteriormente houve parecer favorável para a operação de crédito, o qual é objeto da alteração do presente ato, constata-se que nesse momento a alteração não trará impacto financeiro ao município. Conclusão. Considerando o exposto acima, a Comissão de Finanças e Orçamento exara parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 26, da autoria do Poder Executivo. É o parecer. Comissão de Finanças e Orçamento, Everaldo Schlosser, presidente, Raquel Mercedes, secretária, Joana Antônio, relator. Então, coloco em segunda discussão. O projeto é uma retificação ali na questão que se trata da iluminação pública, até porque se está correndo outro projeto, não teria como ter o mesmo objeto em duas leis diferentes. Então, o objetivo era tirar ali a parte que se trata de iluminação pública do financiamento do Finisa, né?
e aí passar para a questão do fomento. O projeto é apenas uma complementação um do outro, assim como vai ser feito pela agência de fomento, que vai ser bem mais vantajoso, a gente vai ter que adequar a lei do FINISA. Então, coloca em votação, Joana, nessa sequência. Aprovado. 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 Reprovado. Aprovado. 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 Então, determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 17 de 2023, do Poder Legislativo, que altera a Lei Municipal 531 de 2015, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Câmara de Tijuca do Sul e da outras providências, nos que se especifica. Solicita a leitura da mensagem. Mensagem do projeto de lei número 17 de 2023. Verificando a redação conferida à Lei Municipal número 531 de 2015 pela Lei Municipal número 875 de 2023, no tocante à tabela A do anexo 2, nota-se que o número de vagas ficou incompatível com o previsto no artigo 9º, inciso 6 da Lei Municipal número 531 de 2015, alterada pela Lei número 839 de agosto de 2022, sendo evidente equívoco na digitação no momento da elaboração da referida tabela. Conforme o artigo 9º da Lei Complementar Federal 95 de 98, a cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais revogadas, e não houve revogação ou mudança do texto do artigo 9º, inciso 6, da Lei Municipal 531 de 2015, alterado pela Lei 839 de 2022, sendo norma vigente. O texto da Lei Municipal número 875 de 2023 bem demonstra isso, pois refere-se a todo momento a alteração relacionada aos cargos comissionados do chefe da divisão administrativa e assessor de comunicação. E o texto do artigo 3º da Lei 875 de 2023, que dispõe justamente sobre a tabela A do anexo 2 da Lei Municipal 531 de 2015, também reforça que a alteração pretendida se resume a readequação da simbologia e carga horária dos cargos do chefe da divisão administrativa e do assessor de comunicação. Assim, constatado o erro da digitação da tabela A do anexo 2 da Lei Municipal 875 de 2023, que alterou a Lei Municipal 531 de 2015, necessária sua correção para compatibilizar com o artigo 9º, inciso 6, motivo pelo qual apresenta-se este projeto de lei. Tendo em vista a necessidade de corrigir tal erro com urgência, até para enviar para compilação, solicitamos que a proposição tramite em regime de urgência especial, nos termos do artigo 114 do Regimento Interno desta Casa. 31 de agosto de 2023, Câmara Municipal. Então, coloca em votação o regime de urgência, Joana, nessa sequência. Aprovado. 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 Então, coloca em primeira discussão. Conforme a própria mensagem já nos fala, é mais uma retificação, ali houve um erro material, né? Ali na hora, provavelmente na hora de digitação de um dos anexos, e é para isso que tem que estar um regime de urgência aí para a gente não ter problemas futuros. Esse erro foi um equívoco que aconteceu, foi feita uma alteração da lei, o qual, na nova redação, houve aí um erro numa coisa que não estava sendo trocada na lei anterior. Então, por isso, faz-se justa essa alteração. Então, fazeremos uma pausa aí de 10 minutos para a emissão do parecer aí da Comissão de Constituição e Justiça e já retornemos para o plenário.
Então, estamos de volta. Nesse momento, então, solicito a leitura dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça do projeto de lei número 17 de 2023, de autoria do Poder Legislativo. Parecer número 93 da Lei Municipal número 17, de 24 de agosto de 2023, de autoria do Poder Legislativo. A presente propositura tem por objetivo corrigir erro formal em relação à Lei 835/2015, visto que na tabela A do anexo 2 constata-se que o número de vagas ficou incompatível com o previsto no artigo 9º, inciso 6, da lei municipal em questão. Dessa forma, devido ao mero erro de digitação, se dá conveniência e a oportunidade de se corrigir tal vício formal por meio do presente projeto de lei. Trata-se de matéria de iniciativa privativa do Poder Legislativo, competindo-lhe gerir sua administração restrita à sua organização interna, conforme preceitua a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 30, no inciso 3. Por fim, vale mencionar que a Constituição Federal, a doutrina e a jurisprudência já afirmaram que a administração pública tem o dever de corrigir seus atos quando eivados de algum vício ou defeito, vindo o presente projeto de lei ao encontro deste poder-dever. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, esta comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 17, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, Sidney José de Lima, presidente, Adilson Luiz de Oliveira, secretário, e João Guilherme Camargo, relator. Então, o projeto está em votação. Joana, sequência. Aprovado. 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 Então, o projeto aprovado determina o encaminhamento do Poder Executivo para sancionamento e publicação. Palavra livre, Raquel. Bom dia às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Bom dia aos presentes aqui nesta casa, funcionários, demais vereadores. Hoje eu gostaria de agradecer às pessoas que participaram do evento da Procuradoria na última semana. Tivemos uma palestra à noite, no dia 29, direcionada ao comércio. Agradeço a colaboração e parceria dos meus colegas vereadores. Estaremos participando hoje à tarde pela Procuradoria da Mulher de uma atividade junto à Secretaria de Saúde, referente ao trabalho que a gente desenvolve na Procuradoria. Vamos estar participando, falando um pouco sobre o nosso trabalho, que é muito importante levar informação à comunidade em geral. Também tivemos essa semana com alguns vereadores falando sobre os tipos de violência, as formas de combate e prevenção. Tivemos fazendo uma fala nos colégios estaduais, então a gente quer agradecer a receptividade do pessoal dos 2 colégios estaduais, assim como dos alunos em terem participado da nossa conversa com eles e distribuição de materiais informativos. Então, também agradeço a parceria aí junto com os vereadores para estar fazendo esse trabalho aí nas escolas. Hoje nós tivemos, no início da sessão, também a participação dos alunos do Colégio Camila, do 2º ano manhã, da disciplina de Sociologia, da professora Denise Bueno. Eles tiveram que se ausentar antes do final da sessão, devido à avaliação que eles tinham na escola. Mas eles deixaram, acho que umas cartinhas ali, né, presidente? Para a Câmara, para os demais vereadores, que posteriormente nós vamos estar lendo ali o que é as reivindicações, as sugestões que os alunos do ensino médio estarão fazendo. É um trabalho que a professora está fazendo na escola, que é previsto no planejamento da professora Denise, e a gente agradece por possibilitar essa participação dos alunos para acompanhar o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal e saber um pouco de como as coisas funcionam, como elas acontecem na prática, vindo aqui presenciar a sessão da Câmara. Pena que hoje a sessão estendeu um pouco, não deu tempo deles ficarem até o final,
mas eu acredito que eles vão estar assistindo em casa a sessão inteira, para eles terem uma ideia de como que ela terminou, porque desde o início eles puderam acompanhar. Então, seria isso. Muito obrigada a todos e tenham uma boa semana. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Bom dia aos colegas vereadores, vereadoras e ao público presente. Gostaria aqui de frisar, dia 26 e 27 de agora que passou, teve em Rio Negro danças urbanas de categoria júnior. E foi alunos da professora Sacha representar o nosso município lá. E obtiveram na categoria solo o segundo lugar e também obtiveram também o segundo lugar na coreografia infantil. Então, parabenizar, né, o trabalho que ela vem, ela tem os alunos, né, há tempo já, e é um incentivo, né, às crianças. Então, tem mais que parabenizar tanto os alunos como a professora, né? Então, muito parabéns para todos que representaram nós lá. Também gostaria de falar aqui a respeito da Sanepar, né? Então, a gente está vendo aí, então agora vai ser a extensão, né, do Rio Colono vindo ao centro da cidade, que era um problema que nós já tínhamos há muito tempo, né? A falta de água aqui na área urbana, aqui na região central. Então, que bom, né, que agora logo vai estar sendo ligado e vai sanar esse grande problema, né? E acredito que era isso, e um bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais, aos colegas vereadores, vereadoras, aos nossos servidores. Quero também aqui agradecer aqui a presença dos alunos do segundo A do Colégio Camila por abrilhantarem a nossa manhã. Convidamos a todos aí que queiram estar presente da nossa sessão, todo mundo sinta-se convidado. Gostaria aqui apenas de mandar a boa sorte a todos os nossos idosos que estão em Guaratuba. Segunda-feira a gente foi na abertura lá, hoje começam os jogos aí do handebol masculino e feminino, à noite temos aí também o tênis de mesa, o município que está sendo bem representado para os nossos idosos lá nos Jogos da Integração do Idoso. Então, boa sorte, que tragam bons resultados. Amanhã a gente já tem os resultados, se Deus quiser, já vão vir amanhã aí campeões. Muito obrigado a todos, então. Nada mais havendo ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando o próximo dia 14 de setembro às 10 horas. Muito obrigado.